Aí, na exposição a gente encerra esse ponto da pauta e passa imediatamente para o seguinte, que é o item 2 da nossa pauta, a resolução 11 de 2013 do CNPC, que permite a retirada do patrocínio do Fundo de Suspensão junto com a decisão do Supremo Tribunal Federal de fevereiro, que se refere à competência material de justiça do trabalho e justiça comum relativa a essa matéria. Permite a retirada. Só a questão do que o Divaldo falou, a questão do ônus da prova é um grande problema do direito do trabalho, né? Porque todo mundo fala que a CLT só beneficia o trabalho. Eu sempre falo assim, que o processo do trabalho é o inverso, é a antítese do direito material do trabalho. Porque tudo que eu tenho de benefício do direito material, no processo se inverte. Então o ônus é todo meu, não tem inversão no ônus da prova, não pode provar, dificuldade, quer dizer, eu deixo de ter o direito porque eu não o provo. Né? Então, aí é que vem, por exemplo, a Convenção 58 garantiria uma certa inversão. Vai fazer a inversão a Convenção 58? Não, no direito não. Mas eu poderia utilizá-la como maneira de interpretar. Assim como eu poderia utilizar o CDC que determina a inversão para o Y suficiente, a Convenção 158 permite uma interpretação de inversão no ônus da prova para o trabalhador, né? Nesse caso. Então, infelizmente, o nosso processo ainda tem isso. A gente não tem. Como vai provar uma série, tem que ter criatividade e rebolar bastante, principalmente quando a minha discriminação coletiva, assim, etc. Não quer dizer que eu não. Bom, aí, do Pablo, tem a questão das estruturas de poder. Utilizando Foucault, ele fala muito da biopolítica, né? Como estrutura de poder. Né? Então, é exatamente o que ocorre dentro do judiciário. É uma forma de trazer uma biopolítica de proteção para aqueles que subvertem a própria ordem constitucional. Tá? Então, o que pode fazer? Pode ter CNJ? Pode ter o CNJ. Agora, se eu for representar todos os juízes do CNJ, daqui a pouco vai estar congestionado lá e eles não vão decidir nada. Né? O que precisa é ter um embate mesmo, não vai ter como. Né? Exatamente, essa é a disputa que tem. E aí, assim, como a Arendt fala sobre a estrutura de poder, né? Essa disputa hegemônica, ou você vai e toma esse poder para inverter e relativizar, ou ainda eu vou ter juiz, por exemplo, que acha que o empregador, dentro da estrutura de poder hoje, ele pode tudo. Né? Ele poderia fazer absolutamente tudo que não tem relativização. Né? Ou seja, poderia ter um poder discricionário, um poder potestativo, seria um poder absoluto que ele fazer o que quiser com o trabalhador, porque ele é dono da empresa. Então, hoje você tem posições assim, você vê decisões nesse sentido ainda, desse poder extremo potestativo. Né? Agora, isso parte dessa conjugação de fatores aonde, e por isso que eu reforço, eu sempre falo isso e defendo muito o sistema difuso, porque é a partir dele que a gente consegue reconstruir, né? Porque eu não tenho uma forma de trazer uma razão definitiva. Eu não tenho a racionalidade jurídica se dá a partir exatamente desse processo. Né? Ao contrário do que o Gilmar Dantas fala, da esquizofrenia jurídica pelo sistema difuso, o que traz esquizofrenia é o sistema concentrado. Né? Agora, eu não vivo sem o outro, eu tenho que conviver com os dois. E essa nossa experiência de poder se dá nessa nossa vivência. Por isso que, né, como o Miller fala, o direito se dá em concreto, é a vida. Né? Eu só tenho o direito se eu tiver uma vida atrás dele. Senão, abstratamente, eu não tenho vida. Né? Eu não tenho direito. Então, eu acho que é esse embate. O procurador vai ter que embater, fazer um embate direto com ele. Vai ter que vamos dizer, suportar, engolir alguns sacos, etc. Mas faz parte do dia a dia, não tem como fazer. Agora, do Santander, você comentou do acidente, mas é um acidente provocado, tá certo? Que tem várias formas de você criar um acidente, né?
realmente foi um acidente porque o cara falou algo mais, mas foi provocado. Se a gente não tivesse ido lá, pedindo cagé, tivesse forçado, esse acidente jamais ocorreria. Né? Então, é essa forma difusa que você faz criar esses acidentes. A gente não vai sentar na mesa e o cara vai confessar. Né? É que nem a oitiva de testemunha, né? Que os advogados sabem. Muitas vezes você arranca uma frase de uma testemunha no diálogo com ela, nas perguntas, nas respostas, etc., contradição. Ou seja, é naquele momento. Se você não fizer isso, você não vai saber se ela vai confessar ou não vai. Né? Nenhum réu vai chegar lá e confessar. Você queira trazer outros benefícios, né? Mas, enfim, no final não vai ter isso. A questão, desculpa, do Fundo de Pensão da Desigualdade, eu acho que depois a gente pode discutir mais nessa parte agora, que vai discutir o Fundo de Pensão com relação a essas desigualdades. Sabe, desculpa aqui insistir, eu sei que a gente não tem condição de achar uma forma de resolver, mas eu gostaria de, finalmente, a gente pensar um pouquinho nessa questão da pauta. Algumas ponderações, porque aqui a gente tem uma realidade, vai uma tem outra, em Brasília, de repente, nós temos poderes nacionais, nós tivemos para pensar a partir de algumas questões tudo. Bom, porque eu assim, objetivamente, em termos de pauta coletiva, eu acho que, primeiro, acho que o momento melhor para a categoria bancária, né, porque a gente não pode nunca desvencilhar o direito à política. E aqui, uma relação de poder político, primeiro, antes de nós. A gente pode faltar alguns temas jurídicos, mas é a política do momento que vai decidir qual vai ser a sua prioridade. Eu acho que esses temas que a gente debateu são importantes para fazer o debate, fortalecer o debate. A partir dessa conferência aqui, levar para a nacional. Porque eu acho que, não que deva se concentrar lá, né, mas que deva ser disseminado através dela. Né? E eu acho que esses pontos são os pontos principais, que envolvem demissão coletiva, demissão motivada com a relação dos bancários, né? E a forma de preservação de emprego, né? Que é a Convenção Sindical, que é uma forma de garantir mais geral, de forma mais geral, a empregabilidade. Então, acho que essas três são pautas que são importantes serem levadas e debatidas, e é decidido politicamente no momento qual é a linha. Aí eu acho que a gente poderia até fazer um encontro dessa pauta, um encontro até nacional ou regionalizado. Eu acho que seria, eu acho que é importante esses encontros regionais, exatamente para a gente começar a ver a realidade de cada um, né? Minha realidade é totalmente diferente, né? Eu não tenho o dia a dia. E aí a gente montar a estratégia jurídica disso. Agora, esses três pontos eu acho que são importantes para uma pauta coletiva, para uma pauta de preservação dos direitos sociais e empregabilidade. Tá. Vamos lá, então, segundo ponto de pauta. Como é que vai ser os horários? Nós vamos estar discutindo esse primeiro ponto, o segundo ponto da pauta, e após a discussão desse ponto, nós vamos dar uma paralisada para o almoço. Depois retornamos para discutir esse texto aí. Na verdade, a ideia é fazer a discussão em 20 minutos agora, né? Encerramos mais de 30. E daí voltamos para uma e meia. Para o almoço, até às 15 horas. Então, voltamos uma hora de almoço. Observar o 71. Vamos lá, então. Resolução 11 de 2013 do CNPC. Então, o Conselho Nacional de Previdência Complementar fez o grande favor para a classe trabalhadora de regulamentar as retiradas dos patrocínios dos fundos de pensão, algo que não havia ainda regulamentado. Então, na ausência do vácuo legislativo, eles resolveram regulamentar a possibilidade do patrocínio